Olá, mamãe! Parabéns! Você está gestante e com certeza, junto com toda essa alegria, vem muitas dúvidas, não é mesmo? Então, nesse vídeo a gente vai esclarecer muitas dúvidas que podem estar surgindo aí em relação à alimentação na gestação. Meu nome é Janice Daniele, nutricionista materno-infantil, e convido você a vir comigo nessa jornada de conhecimento. Isso é um mito. O seu bebê ele está em desenvolvimento e sim, você vai precisar de mais nutriente, mas isso não quer dizer comer maior quantidade de comida, e sim melhor qualidade desses alimentos. Em cada trimestre gestacional, teremos uma necessidade nutricional diferente. O primeiro trimestre, normalmente a gente não precisa de muita energia, nem muita caloria, nem muito nutriente. Isso porque o seu bebê está apenas começando a crescer e se desenvolver. Ele ainda é muito pequenininho, do tamanho de um grão de ervilha. Já no segundo trimestre, começa a aumentar essa demanda e é mais ou menos quando você começa a sentir um aumento de apetite. E nessa hora é que a gente tem que buscar esses alimentos mais saudáveis. Especialmente a partir das 20 semanas, há um aumento considerável do consumo de proteínas e também dos alimentos ricos em ferro. Quais alimentos contêm mais esses nutrientes são as leguminosas, como feijões, lentilha, grão de bico, as carnes, tanto de gado, suíno, frango, peixe e ovos, assim como o leite de vaca e os derivados. Também temos outras proteínas vegetais, além das leguminosas, que a gente pode citar aí as oleaginosas, como castanhas, amendoins e nozes, algumas fibras, como a chia, linhaça, o gergelim, também os cogumelos, e a gente tem outras proteínas vegetais também. A partir do terceiro trimestre, continua essa demanda tanto de energia quanto de nutrientes, focado especialmente no ferro. Além disso, de suma importância o consumo de ômega 3, que é uma gordura boa que vai auxiliar e contribuir para o desenvolvimento cognitivo e cerebral do seu bebê. Boas fontes alimentares desse alimento são os peixes, então como sardinha, atum, tilápia, salmão, bem como os vegetais, assim como a linhaça, o azeite de oliva, abacate e as oleaginosas. Verdade. Isso porque durante a gestação, a mulher tem uma reconexão com o seu corpo. E esse desejo por comidas, entre aspas, estranhas, pode estar muito relacionado a algum nutriente que o seu corpo está precisando especificamente. E para identificar quando é sobre um nutriente ou quando essa comida estranha está ligada a uma fome emocional, a gente vai se fazer a seguinte pergunta. No meio do dia, do nada, eu já fiz uma boa refeição, mas mesmo assim eu estou com desejo de comer uma comida saudável. Por exemplo, 3 horas da tarde eu estou morrendo de fome e com um desejo incontrolável de comer arroz e feijão e uma laranja, por exemplo, para acompanhar. Isso é uma fome física, é uma necessidade, por exemplo, de ferro, de energia e também da vitamina C para auxiliar essa absorção do ferro. Quando está ligado a uma fome emocional, é aquela coisa que você fica procurando aqui e acolá e você olha e diz assim, não era bem isso que eu queria, ou você come uma guloseima, por exemplo, ou um lanchinho de padaria, como eu categorizo, e você comeu um pouquinho e quer comer novamente, parece que não sacia essa fome. Aí provavelmente é uma fome emocional. Completamente verdade. Nesse tópico eu quero falar um pouquinho mais para vocês sobre os 1000 dias da criança. O que são esses 1000 dias? É o período compreendido entre toda a gestação, que são em média 270 a 280 dias, mais o primeiro e o segundo ano de vida da criança. Esse período fecha 1000 dias e a gente diz que eles valem por uma vida. Por quê? Porque é quando o seu bebê está se desenvolvendo, quando as células e os órgãos estão se formando e se replicando num ritmo muito acelerado.
está acontecendo aí o que a gente chama de programação metabólica. E a gente diz que esses 1000 dias valem por uma vida, porque tudo que acontece em relação à alimentação, por exemplo, vai interferir na vida inteira dessa criança e inclusive a próxima geração. Então, cuidar da alimentação na gestação é muito importante porque vai, inclusive, cuidar da saúde dos teus netos. Verdade. Isso se dá principalmente porque está envolvido com um processo de contaminação que essa carne crua pode estar mais facilmente contaminada com micro-organismos patogênicos que podem afetar a saúde dessa gestante e inclusive desse bebê que está lá dentro da sua barriga. Nesse contexto também a gente destaca principalmente a toxoplasmose, que é uma das doenças mais prejudiciais. Então lá naqueles exames que o teu obstetra pede, vai ter lá assim, toxoplasmose IgM e IgG. Se você tiver com eles não reagentes, isso quer dizer que você precisa ter um cuidado e uma atenção ainda maior com as carnes cruas e evitar consumi-las. Essa carne não precisa estar muito seca. Apenas ela, com uma pequena temperatura que atinge todo aquele alimento, qualquer micro-organismo patogênico vai morrer. Então o que a gente fala é que não deve ser crua ou mal passada, mas de ao ponto para bem passada já é seguro esse consumo. Mito: só vai fazer mal se você, gestante, tem intolerância à lactose ou uma sensibilidade ao consumir esses alimentos lácteos ou derivados dele. Se você não tiver essa sensibilidade, você pode consumir normalmente, inclusive deve. Isso porque o leite de vaca e os derivados é um alimento mais rico em cálcio, um nutriente extremamente importante na gestação. A necessidade diária de consumo de cálcio para gestante é de, em média, 1.200 mg ao dia, o equivalente a, em média, 6 copos de leite. E se você, mamãe, não consumir toda a quantidade de cálcio necessária para esse período, o teu bebê não vai ficar com falta de cálcio, mas você, mulher, vai ter essa perda de cálcio e vai sentir essa perda principalmente lá no período de menopausa, tá? Então, por isso é muito importante. É claro que se você não quiser, não precisa consumir os 6 litros de leite, os 6 copos de leite, mas você tem outros alimentos que são ricos em cálcio também, que podem contribuir com esse nutriente na sua alimentação diária. São eles os vegetais verdes escuros, como o brócolis, a couve-folha, o agrião, o gergelim também. Além disso, as castanhas, nozes. Existem leites vegetais que são enriquecidos com cálcio. Mito: não existe nenhuma quantidade segura de álcool para a gestação. Isso porque, lembram dos 1000 dias que a gente comentou? Se a gente estiver fazendo a ingestão de álcool, mesmo que em pequena quantidade, pode afetar o desenvolvimento, essa programação metabólica do teu bebê. E esses problemas podem ir desde a esfera cognitiva, cerebral, como também em algumas esferas físicas e de doenças, tanto que podem aparecer logo que o teu bebê nascer, quanto na vida adulta. Por isso é muito importante não consumir o álcool. Além disso, o álcool ele é um grande fator de depleção de nutrientes. E como você, mamãe, está precisando de muito nutriente nessa fase, o álcool não vai ser bem-vindo nesse critério. Verdade. Principalmente porque você, gestante, precisa de muito nutriente. Uma dieta restritiva vai te privar de todos esses nutrientes. Então a gente tem maneiras seguras de ajudar a controlar o ganho de peso e principalmente te trazendo todos os nutrientes que você, mamãe, precisa e também para garantir um bom desenvolvimento e um desenvolvimento seguro do teu bebê. Verdade. Isso porque os chás
com uma determinada concentração vão atingir um grau que a gente chama de fitoterapia e que vai ser comparado a um medicamento. Por isso, muitos chás a gente não sabe qual é o efeito que pode gerar em você, mamãe, e principalmente pode levar a riscos, tanto de aborto, partos prematuros ou de baixo peso do bebê. Por isso, na dúvida, o melhor é evitar os chás. Então, mamãe, você deve ter percebido que tem muitos mitos e verdades e muitos tabus que rondam a fase da gestação, não é mesmo? E isso com certeza também te gera muitas dúvidas e muitas inseguranças. Posso afirmar que existem muitas coisas na internet ou, como ditos populares, que não são verídicos e muitos que são importantes. Por isso é de extrema importância que você busque orientação de uma forma individualizada e principalmente com os profissionais da sua confiança, como por exemplo o teu obstetra, o nutricionista materno-infantil e outros profissionais da área da saúde que trabalham na parte da obstetrícia. E se você tiver dúvida também, conte comigo. Deixa aqui nos comentários que a gente vai te retornar. Até a próxima!